queridos, boa noite para você que está nos acompanhando. Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. É bom estar com você conectado para mais um culto online. Nós iremos juntos ouvirmos a voz de Deus através da mensagem da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vai abrindo aí a sua Bíblia, se você deseja acompanhar aí a leitura na sua, seja ela no seu manuscrito ou no aplicativo, no seu celular. Eu quero ler a partir do verso 11. Aqui é uma parábola bem conhecida, onde o Senhor Jesus está citando essa parábola. E eu quero ler com vocês nesse momento. E diz assim, Lucas capítulo 15, verso de número 11 em diante. Diz assim: Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais novo disse ao pai: Eu quero agora a minha parte da herança, em lugar de esperar até que o Senhor morra. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais novo juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro com festas e prostitutas. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda, cuidando dos porcos. O rapaz andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com os legumes que jogava aos porcos, mas ninguém deixou. Verso 17. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa até os empregados têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei, tanto contra o céu como contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, quero ser seu empregado. Então ele voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha e ficou cheio de compaixão e de alegria. Correu, abraçou e beijou o filho. O rapaz disse: Papai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: Depressa, tragam a roupa mais bonita e rica da casa, para vestir nele, um anel de pedras preciosas e sapatos. Matem o melhor bezerro que temos. Precisamos fazer uma festa para comemorar nossa alegria. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Com isso começou a festa. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos criados o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou o melhor bezerro e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar com saúde. O filho mais velho ficou zangado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu: Estes anos todos eu tenho trabalhado bastante para o Senhor e nunca recusei nenhuma vez a fazer uma só coisa que o Senhor me mandou. E em todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para uma festa com os meus amigos. Já quando volta esse teu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o melhor bezerro que temos na fazenda. Olha, meu filho querido, disse-lhe o pai,
eu e você somos muito amigos, e tudo que tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão. Estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Queridos, vamos orar nesse instante? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através da mensagem, que o Senhor possa preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos levá-la cativa a Ti nesse instante, Pai, e compreender, ó Deus, a revelação com clareza, aquilo que o Senhor deseja ministrar e falar aos nossos corações nesse momento. Ministra, Pai, fala com aquele que precisa ouvir, aquele que precisa receber essa mensagem, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Queridos, aqui nós vemos uma história do filho pródigo, muito conhecida essa parábola, mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre essa história. E interessante que aqui nós vemos um jovem decidido a seguir o seu caminho, seguir a sua vida, um jovem cheio de curiosidades, querendo aproveitar a sua juventude, mas para isso reivindicou parte ou a sua herança, reivindicou os seus direitos ao seu pai. E esse jovem foi embora para um outro lugar, e esse jovem foi, bateu cabeça, você sabe, nós lemos a história, você conhece, ele foi irresponsável e perdeu tudo que tinha, sofreu as consequências das suas escolhas, até lembrar do que ele tinha um dia, até lembrar de onde ele saiu, e ele veio nesse tempo a reconhecer os seus erros. Importante a gente pensar nisso, queridos, porque aqui nós aprendemos, e o que nós podemos aprender com esse jovem? Resumidamente, quero falar bem rápido aqui, o que nós podemos aprender com ele. Nós aprendemos que na vida, quando nós tomamos decisões erradas, nós iremos sofrer as consequências, mas temos a oportunidade de reconhecer nossas falhas e dar valor para as nossas raízes, no começo, aquilo que Deus nos deu, nossa família, nossa igreja, nossos líderes. Aqui também nós podemos aprender com esse jovem. Nós aprendemos que o filho pródigo geralmente é conhecido por aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, aquele que se distancia do Pai, de Deus, e vai para o mundo. É assim que nós conhecemos ou mencionamos quando pensamos no filho pródigo, né? Que é aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, aquele que vamos usar o termo mais claro, aquele que desvia do caminho. E esse é a forma que nós reconhecemos, né, o filho pródigo. E esse filho pródigo é aquele que vai viver para o mundo, vai viver uma vida de pecado, uma vida de deleites mundanos, prazeres mundanos, de interesses, de paixões da carne. Esse é o filho pródigo. É aquele que acha que a igreja não tem mais nada para oferecer a ele. E dá mais valor para as coisas de fora, dá mais valor, dá mais importância para os conselhos do mundo, de amigos que não têm uma vida com Deus, que não têm sabedoria divina. Geralmente é isso que acontece, aqueles que dão mais ouvidos para aqueles que são de fora, aqueles que não têm conhecimento das verdades de Deus. Os amigos têm mais valores do que a família, acha tudo legal, tudo que eles fazem é legal. Então, isso só para que a gente possa resumir um pouco
como é o filho pródigo. Mas por que eu estou falando isso, meus queridos? Na verdade, eu resumi rapidamente, porque eu não vim aqui nessa noite ou nesse momento, não sei se você está assistindo durante o dia, mas eu não vim aqui para falar desse filho pródigo que saiu de casa, porque o texto que nós lemos, a história que nós lemos, ele tem mais de um personagem. Ele tem o filho que saiu de casa, tem o pai e também tem o filho que ficou, o filho mais velho. Então eu quero falar um pouco para você sobre o outro filho. E é isso que eu quero trazer, essa mensagem de Deus. Se vocês quiserem anotar, o tema dessa mensagem é o filho pródigo dentro da igreja. Nós podemos estar dentro, participando, estar no meio do povo de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, mas ser pródigo, ser alguém com atitude de pródigo. E eu queria compartilhar com você um pouquinho, queria aprender com você um pouquinho sobre esse filho mais velho. Quais são as atitudes desse filho mais velho, desse filho que ficou em casa, que nós podemos tirar como lição e não agir como ele, porque muitos de nós podemos estar agindo como esse filho que ficou. Queridos, mas antes de falarmos um pouco dessas falhas, desses erros desse filho, eu queria pensar com você, porque como pode um filho, uma pessoa, ter um pai incrível, ter uma casa maravilhosa, ter um campo cheio de novilhos, empregados, acesso a músicas, amigos, e mesmo assim ser uma pessoa insatisfeita, vivendo como um pobre infeliz? Como pode isso acontecer? Pois bem, isso tem acontecido e muito. Veja só como essa atitude do filho mais velho revela o coração dele, revela que realmente dentro dele existia um pródigo, um filho pródigo. Revela os sentimentos que são autodestrutivos nesse filho mais velho. Olha só, eu quero ler novamente o que diz o verso 25, que diz assim, vou ler o 25 até o 28 novamente. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, quando esse filho pródigo chegou em casa, depois de ter passado tanto tempo fora, o seu irmão mais velho estava no campo. Nós lemos no texto que ele estava no campo, ele não estava em casa. E ele demorou para chegar, demorou para retornar. Quando estava voltando ao ver aquela festa promovida pelo pai, queridos, e quando eu penso nisso, essa festa ela foi promovida pelo pai. Qual pai não promoveria uma festa, sendo que o pai não fazia outra coisa na vida a não ser aguardar a volta, o retorno desse filho? Eu imagino que ele esperava todos os dias, ansiosamente por esse filho. Ele aguardava. Eu imagino que ele ficava sentado numa varanda, sentado numa cadeira de balanço e olhando lá no final, lá para o morro, a estrada, e só imaginando que a qualquer momento o seu filho iria aparecer e ele sairia correndo e ao encontro do seu filho. Queridos, e foi isso que aconteceu. O pai esperava, o pai desejou ansiosamente por esse dia. Imagine se o pai não iria fazer essa festa, se ele não iria celebrar esse dia. É o dia mais importante da vida desse pai, porque para ele já tinha perdido o filho. Ele diz assim, porque o meu filho estava morto e reviveu. E agora ele não tem, ele tem um motivo para celebrar, motivo de sobra para fazer festa.
porque o irmão caçula retornou. E aqui, queridos, esse irmão mais velho, quando ele percebe que tem festa, quando ele percebe o que está acontecendo, queridos, ele deixa vazar o que está dentro do coração dele, o que havia dentro do coração dele, porque apesar dele não ter saído de casa, ele demonstra qual é o coração, aonde o coração dele estava, porque quero ver com você, olha só, queridos, como nós podemos perceber isso. Veja como realmente esse irmão mais velho, ele estava em crise, ele precisava de uma cura, ele precisava ser tratado, e aqui ele expõe aquilo que realmente ele tinha dentro do coração dele. Ele não era verdadeiro, ele colocou para fora aqui a sua indignação. Olha só, ele não aceitava entrar naquela festa. Isso é a primeira coisa a primeira atitude negativa desse filho mais velho. Ele não aceitava. Imagina, queridos, como eu acabei de mencionar, quanto tempo esse pai esperava. Esse pai ansiava por esse dia. E o pai, como alguém que ama, como alguém que aguarda, que valoriza a família, valoriza estar perto, valoriza o estar perto da pessoa, do filho, da família, ele deseja, tudo que ele mais desejava era isso, era o retorno do seu filho. Mas o irmão mais velho demonstrou que o coração dele era diferente. Ele demonstrou que ele não queria isso. Por quê? Porque aqui ele não quis participar da festa. Ele diz, eu não vou entrar, eu não vou participar. Irmãos, pensa comigo, alguém que está dentro, alguém que se diz fazer parte, alguém que se diz não ter errado, não ter feito, não teve a mesma atitude do que o filho mais novo, de pedir os seus bens e sair, mas o fato dele não sair de casa não significa que ele não errou. Porque aqui ele demonstra o coração de que realmente o coração dele não estava no seu irmão, não estava na sua casa, na sua família. Porque se realmente ele fosse um com o pai, queridos, ele ia estar feliz como o pai estava feliz. Ele ia fazer festa também, ele ia participar junto dessa festa. Ele ia se alegrar junto, porque ele ia falar, não, faz parte da minha família. Eu estou aqui aguardando. Esse tempo todo eu não saí, mas eu estou aguardando por esse momento de celebrar, de participar, de estar junto, sabe? É esse coração. E aqui o filho não entra. Ele nega a participar da festa. Segunda coisa, ele já não considerava o outro como seu irmão. Ele não considerava. Por que ele não considerava? Porque ele diz ao pai, este teu filho, ele não chama de meu irmão, ele fala para o pai, o teu filho. Queridos, aqui há um detalhe interessante, que eu creio que isso é uma revelação de Deus para mim e para você. Porque aqui ele demonstra que ele não está se colocando no lugar de filho. Ele não está se posicionando como um verdadeiro filho do seu pai. Porque ao momento que ele chama o seu irmão, que é seu irmão, ele não diz, não reconhece-o como irmão, mas ele reconhece que o seu irmão é filho do seu pai. Ele está dizendo o seu filho. Então ele está se excluindo na condição de filho. Ele está se colocando de lado. Ele não está se sentindo como um filho. Então aqui é muito importante isso, porque aqui entra a identidade, o reconhecimento de quem ele é. Ele não reconhecia que ele era um filho. Ele estava com a mentalidade de servo, porque ele se colocou não como um filho. Ele achando que estava excluindo o irmão, ele estava se excluindo. Ele estava tirando ele fora da cobertura desse pai, como um filho desse pai. Porque o pai chama ele de filho, chama os dois de filho. Queridos, isso é muito importante, porque aqui ele revela o seu coração, porque ele realmente não sabia quem ele era. Realmente ele não tinha essa noção de quem ele era. Porque se ele soubesse, se ele tivesse essa postura, essa certeza, essa convicção
de quem ele era, que realmente ele era filho, queridos, ele estaria participando, ele estaria junto. Esse é o coração do Filho de Deus, um coração de alguém que realmente sabe quem é, que reconhece Deus como um pai, mas sabe a sua postura de filho. Queridos, e isso é muito importante nós pensarmos nisso, porque quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos avançar a lugares espirituais, celestiais, muito maiores do que nós estamos hoje, porque isso nos dá autoridade, nós reconhecemos a nossa autoridade de filho e nós vamos desfrutar daquilo que o Pai tem para nós, todas as bênçãos celestiais. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais para nós, para os filhos, e muitas vezes, queridos, nós não desfrutamos, nós não vivemos isso, não vivemos o melhor de Deus, porque nós não reconhecemos quem somos. Nós até dizemos que somos algumas vezes, mas a nossa postura, o nosso coração não está inclinado como um verdadeiro filho, que desfruta, que compreende, que entende o propósito, que avança, um filho maduro, que enxerga, que entende o propósito do Pai para a sua vida. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós vamos avançar no reino de Deus, nós vamos desfrutar de coisas lindas, maravilhosas no reino de Deus. Amém, queridos? E outra coisa aqui, o que o pai estava fazendo para o outro filho, ele considerava um desperdício. Olha só, ele diz assim, ó: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Queridos, ele achou um desperdício que o pai fez, de mandar matar o bezerro cevado. Ou seja, ele não enxergou aquilo e mostra novamente que ele não entendia a importância disso que o pai estava fazendo. Que não existia coisa maior, que tinha maior valor para o pai do que estar em família, do que estar cuidando, do que estar junto com seus filhos. Este é o coração do Pai. Queridos, nós como filhos, quando entendemos isso, que o coração do Pai está nos filhos, não nas coisas, e que Ele quer dar o melhor, que Ele quer que nós desfrutemos, quando nós temos esse entendimento de que no reino de Deus, que quando investir em pessoas, investir nos irmãos, não é desperdício, porque isso revela o coração do Pai. O coração do Pai é investir tudo que Ele tem de melhor, é investir nos filhos, é abençoar os filhos, é usar para fazer festejar com os filhos, comemorar com os filhos, celebrar com os filhos. Mas o coração do filho, que realmente é filho, também pensa como pai. Sabe, queridos, isso é fantástico. Quando eu penso isso, eu me alegro quando eu começo a pensar nessas coisas. Porque é assim no reino de Deus que funciona. E a quarta atitude, apesar de tudo, ele vivia como um mendigo. Apesar dele ser filho, dele ter tudo. O pai diz que tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mesmo assim, ele vivia como um mendigo. Quantas vezes, queridos, nós como filhos de Deus, como filhos do Pai Celestial, do Pai que é dono de todas as coisas, dono do ouro, dono da prata, nós mendigamos, queridos. Nós mendigamos porque não entendemos a nossa postura, porque não entendemos qual é realmente o nosso valor em Cristo Jesus. O coração dele que realmente é cuidar, é abençoar, é nos dar o melhor. Quando nós vivenciamos isso, nós vamos desfrutar do melhor que ele tem para nós, para as nossas vidas. Nós não vamos andar mendigando, nós não vamos ficar como pedintes no reino de Deus. Queridos,
nós precisamos abrir o nosso entendimento, a nossa mente e desfrutar, tomar posse daquilo que é nosso, porque Jesus já conquistou na cruz, tanta coisa que Jesus conquistou na cruz, e nós temos por direito, e às vezes nós ficamos lutando e reclamando e perdendo a bênção, sendo que Jesus já conquistou na cruz, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é direito meu e seu. Se a posse disso, tome posse da vitória do Senhor na sua vida, de uma cura, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela na sua alma, seja ela no seu psicológico, uma cura que você precisa. O Senhor Jesus já conquistou na cruz. É claro que nós precisamos muitas vezes de profissionais, de buscar recursos profissionais, sim, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele é aquele que nos dá a cura, Ele é aquele que já nos deu. Nós precisamos tomar posse disso, meus queridos. Ele nunca conseguiu servir, olha que interessante. Não, antes disso, Ele cobra do Pai aquilo que era seu por direito. E o Pai diz: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha só o que o Pai diz: tudo que eu tenho é teu. Eu não preciso, você não precisa pedir para mim. Tudo que eu tenho é seu. O filho falou que ele nunca ganhou um cabrito sequer para comemorar com seus amigos, fazer festa. Ele podia fazer quando ele quisesse. Tudo que o Pai tinha já era dele. E às vezes no reino de Deus nós somos assim. Ficamos, poxa vida, mas por que fulano tá indo bem? Por que fulano tem isso? Por que eu não tenho? Às vezes a gente fica comparando as coisas, meu irmão. Não, olhe para o Pai, olhe para dentro aquilo que o Senhor Jesus tem para a tua vida, que Ele já te deu. Olha para as bênçãos, olhe para o Senhor e desfrute do melhor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele nunca conseguiu servir e obedecer o Pai por amor e prazer. Olha o que ele diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, ele demonstra aqui que ele não fazia de coração. Ele fazia, mas é aquela coisa, meus irmãos, é aquele negócio da religiosidade. Muitas vezes, se nós fazemos, mas o negócio é pesado, nós estamos fazendo, não é de coração. Nós precisamos obedecer de coração. Há uma diferença entre obedecer e submeter. Quando nós decidimos assentar no nosso coração aquilo que nós fazemos para o Senhor, é por amor, é porque nós amamos o reino, é porque nós servimos a Deus, porque realmente amamos o Senhor e amamos as pessoas. É por isso, não é porque queremos agradar os homens, porque queremos mostrar que nós fazemos, não, mas é o nosso coração. Nós temos prazer em servir, prazer em fazer, e não vamos de qualquer coisa falar assim, poxa, mas eu fiz isso, fiz aquilo e não fui valorizado. Se nós fazemos para Deus, nós fazemos de todo o nosso coração, porque nós somos filhos, porque nós servimos no reino do nosso Pai Celestial. E esse filho, ele sofre de complexo de superioridade. Ele acha que ele é melhor. Ele acha que ele é o melhor do que o seu irmão. Queridos, nós não somos melhores do que ninguém. Não interessa aquele que está chegando, às vezes, na igreja, tudo cheio de carrapicho, precisa de ajuda, precisa de uma mão para que possa ajudar ele a sair daquela situação, porque às vezes a pessoa vem tão arrebentada, toda machucada, cheia de feridas, cheia de dores, sabe? E quantas vezes nós, ao invés de estendermos as mãos, de ajudarmos, nós não estamos ajudando, nós ainda estamos afundando cada vez mais, condenando, trazendo palavra de condenação. Queridos, essas pessoas, quando elas estão vindo, elas decidem a caminhar, elas querem dar o primeiro passo, mas é tão difícil, e às vezes ainda chega e encontra pessoas que, ao invés de estender as mãos
ajudar, puxar para perto, para vir para perto do Senhor. Às vezes vai encontrar pessoas que vai apontar o dedo e vai acusar e vai condenar e vai dizer, mas você errou, você fez isso e aquilo. Queridos, eles não precisam disso, porque eles já vêm com essa consciência do erro. Nós precisamos estender as mãos e reconhecer que nós também somos falhos e pecadores, assim como todos. E nós também precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Queridos, eu já indo para o final, quero pensar só um pouquinho aqui nesse momento que esse filho mais velho não quis entrar, ele não quis participar da festa. Quando a festa do outro, por que ele não quis participar da festa? Aqui a festa do outro incomodava ele. Ele se sentia incomodado porque ele não queria participar. Aí entra, queridos, a inveja. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que acabam deformando as pessoas. Elas podem transformar as pessoas. Às vezes você acha que aquela pessoa é de um jeito, mas no fundo ela não é aquilo que parece ser. A palavra inveja, ela vem do latim e significa invidia, desgosto, causado pela felicidade alheia. Olha só, e no dicionário inglês Oxford como olhar malicioso. E o que o irmão do filho pródigo não sabia, sabe o que ele não sabia, queridos, era amar. Ele não conseguia amar. Por quê? Porque as pessoas que amam de verdade, elas são capazes de chorar com os que choram e também de celebrar com os que celebram. Romanos 12:15 fala sobre isso. Mas você sabia que tem pessoas que podem chorar com você, mas essa mesma pessoa que é capaz de chorar com você, ela pode não se alegrar com você? Elas não conseguem se alegrar quando você está alegre, quando você está celebrando por vitórias, por momentos que estão acontecendo na sua vida? São estas pessoas que não permitem que a inveja... as pessoas que amam, queridos, as pessoas que têm amor no coração, elas não permitem que a inveja entre dentro do seu coração. Essas pessoas não permitem. Você sabe por quê? Porque olha só o que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 13:14. Ele já afirmou que o amor não é invejoso. Aonde há o amor, não há inveja. Porque o amor, ele não permite com que a inveja, com que o desejo de ter aquilo que o outro tem, ele não permite que você deseje o mal para o outro, que o outro não tenha, que você não celebre com o outro. Ele não permite, porque o amor é mais forte, o amor ele prevalece, ele quebra a inveja, ele quebra toda a raiz de amargura. É isso que o irmão mais velho não conseguia fazer, ele não conseguia amar. Ele não conseguia amar. Mas, queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo para mim e para você, porque nós podemos aprender muitas lições com o filho pródigo que saiu. Mas também, nessa noite, nós aprendemos mais com o irmão mais velho, aquele que ficou, a como não agir, como amar, como estar dentro e participar. Então, que o Senhor possa despertar em mim e despertar em você o desejo de celebrar, de fazer parte, de estar junto, de fazer parte do corpo, não só de palavras, não só de dizer assim, mas eu não saí, eu fiquei aqui. Mas você ficou, mas você está dentro e você participa e você tem alegria em estar junto, você tem alegria em celebrar, em fazer parte dessa festa. Por isso que quando nós estamos reunidos para celebrar, para cultuar a Deus, queridos, é um momento de tanta alegria, porque é um momento onde nós celebramos as vitórias, celebramos a vida dos nossos irmãos que estão ali, que estão em comunhão, aqueles que estão próximos. Nós nos alegramos juntos, de coração, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E nós sabemos que
Não existe outra coisa que o Senhor ame, a não ser que o Senhor ame mais, a não ser as pessoas, as vidas que estão ali. E o nosso coração também, se é um com o coração do Pai, porque o Pai disse para esse filho, esse pai ali falou assim: você é meu amigo, você está aqui comigo, você é meu amigo, então aquilo que eu tenho é seu. O Pai está dizendo assim, que não basta, queridos, nós dizemos que fazemos parte, que estamos dentro de uma, seja ela uma placa de igreja, uma instituição. Isso não adianta se eu e você não tivermos um relacionamento de intimidade com o papai. Porque quando nós temos esse relacionamento de intimidade, nós vamos conhecer o coração do Pai. E o coração do Pai revela aquilo que Ele ama. E o coração do Pai revela a nós. E nós vamos também desejar e amar e ter o mesmo coração do Pai. E é isso que o Senhor quer compartilhar comigo e com você. Que eu e você possamos ter esse mesmo coração. É assim que Deus espera que estejamos com o mesmo coração dele. Sabe? É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Que nós possamos ter este coração amável, este coração compreensível, este coração cheio de amor, cheio de perdão, cheio de compaixão, um coração cheio de alegria, queridos, que tem prazer em participar, tem alegria em participar, em estar junto, e tem alegria de celebrar. Quando está junto, celebra, participa, valoriza as mesmas coisas, valoriza o mesmo que o Pai valoriza. Ele vai dar valor, Ele vai querer investir. Por isso, queridos, que quando nós temos este coração, que é o coração de Deus, quando temos essa intimidade, estamos próximos dele, nós vamos valorizar. Por isso que nós investiremos no reino, por isso que nós seremos generosos, por isso nós vamos participar, nós vamos investir no reino, nós vamos investir em missões, nós vamos investir em projetos, em ações sociais, em tantas coisas que envolvem pessoas, porque pessoas é o que Deus ama. Por isso Ele deu o que Ele mais tinha de valor. Pare para pensar nisso. Pare para pensar. O Senhor, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, aquilo que Ele tinha de mais valor, de mais precioso, por toda a humanidade. Ele deu o seu único Filho por amor, para que todos, por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos fossem salvos, para que todos fossem alcançados, para que todos fizessem parte deste grande rebanho, deste corpo de Cristo, celebrando junto, para que todos um dia estejamos todos juntos, porque este é o coração do Pai, que você possa também ter este mesmo coração, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheio da graça e do poder do Senhor Jesus, com este coração de filho, desfrutando das maravilhas e do melhor que Ele tem para você e para toda a sua família. Deus te abençoe, Deus te abençoe.